De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Agora a gente fala das eleições gerais deste ano. A convenção do Partido Social Cristão, o PSC, confirmou a candidatura do jornalista Wilson Lima ao governo do estado nesse fim de semana. O evento foi realizado no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste, no sábado. O defensor público Carlos Alberto Almeida Filho, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, será candidato a vice na chapa. O Partido Rede e Sustentabilidade também integra a coligação Transformação por um Novo Amazonas. O presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo, e o candidato do partido à presidência da República, Paulo Rabelo de Castro, também estiveram na convenção. Wilson Lima prometeu ir a todos os 61 municípios do interior do Amazonas durante a campanha. Ficha limpa e a ideia de renovação foram os principais discursos do jornalista Wilson Lima e do defensor público Carlos Alberto. E o PDT, partido do governador Amazonino Mendes, anunciou a coligação que vai disputar as eleições de 2018. A chapa conta com 8 partidos aliados para o pleito desse ano. A convenção do Partido Democrático Trabalhista começou na manhã de domingo e oficializou a candidatura à reeleição de Amazonino Mendes, com o nome da ex-deputada federal Rebeca Garcia, do PP, para o cargo de vice na chapa. No evento, o Amazonino disse para os partidários que cumpriu o dever e o Amazonas não é mais um estado cheio de dívidas e sem condições de avançar. Ainda na convenção, os deputados federais Issa Abraão, também do PDT, e Alfredo Nascimento, do PR, homologaram as candidaturas para o Senado. Foram anunciadas também as alianças da chapa das eleições estaduais, que além do PDT, PP e PR, conta com PTB, PPS, Democrata Cristão, Solidariedade e PV. A coligação deve garantir para o amazonino o maior tempo nas propagandas eleitorais gratuitas na televisão. E o PSOL e PSTU também já definiram as chapas. O PSOL lançou o Lindbergh Barbosa para o governo e Zanetti Campos como vice. Já a chapa do PSTU é formada por Sidney Cabral e Auxiliadora Oliveira. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai ao vivo agora para a Rádio FM o Dia. Vem comigo, vamos conversar com Cleiton Pascarelli, que está ao vivo na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Bom dia. Acabei de mostrar aqui para o nosso telespectador as convenções que já foram realizadas e os nomes já confirmados. Temos aí pelo menos 4 candidatos ao governo do Amazonas confirmados. Outros já lançaram pré-candidatura, que ainda não é a convenção, né? A oficialização disso. E devem aguardar o prazo limite, né, para lançar. Que é até sexta-feira, né? Bom dia para você, Adriane. Bom dia a todos os telespectadores aí do Manhã no Ar também. A gente está acompanhando aqui desde as 6 horas da manhã também quem está na Rádio FM o Dia. Olha, o PT está dependendo aí do que deve acertar a sigla nacional, né? Ainda não fechou nada aqui pelo Estado. O PSB deve anunciar na próxima sexta-feira o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Davi Almeida, como pré-candidato ao governo do Estado. O PCdoB também não tem nada certo para o governo do Amazonas, mas disse que até sexta-feira vai anunciar aí o nome de candidatos ao Senado, também a deputado federal e estadual. O PSD deve firmar a candidatura de Omar Aziz na sexta-feira, com o apoio do PSDB, Democratas e o PRB. Tanto é que afirmam aí que devem ter a presença nessa convenção, né, nesse anúncio, dos deputados Silas Câmara e Paudirney Avelino. O PSOL já saiu na frente, inclusive, entre os partidos na sexta-feira aí, dando o nome de Lindbergh Barbosa como pré-candidato ao governo, e o PSTU também, com Sidney Cabral, ambos seguindo ali, né, com candidaturas próprias e sem coligações. A coligação é feita em separado cada um dos partidos. PSL sem coligação até agora, não disse se deve ter um candidato próprio ou anunciar um apoio a um partido, o que ele tende a fazer, anunciar apoio a alguém, a alguma coligação, e o PMN diz que vai anunciar na sexta-feira aí os seus candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Amazonas, mas sem candidato ao governo, pelo menos por enquanto, né? Sem um candidato próprio, mas pode apoiar alguém, Adriane.
E eles têm esse prazo agora limite, porque depois começa o período de campanha eleitoral oficialmente, né? Exato. Desde 2015 a gente tem tido campanhas menores, a campanha reduziu a 45 dias, antes eram 3 meses aí de gente na rua, de propaganda eleitoral na televisão, e logo logo esse período começa novamente, porque esse ano é uma eleição tanto para governo do estado quanto para parlamentares, vamos eleger senadores, deputados federais, deputados estaduais, governador e presidente da República. E é muito provável que tenhamos o segundo turno. Então, até o finzinho de outubro, a gente vai estar falando de eleição, vai estar falando desses prazos, dos candidatos, de regras que devem ser obedecidas. E esse período agora é de muita articulação, né? Por isso que alguns adiam essa convenção, porque é quando se define os apoios que cada um vai ter. E esses apoios que formam a coligação são muito importantes, principalmente para o tempo de televisão, né? Porque o tempo de televisão depende da representatividade do partido na Câmara Federal. Então, quanto mais parlamentares por lá você tiver, mais tempo você consegue. E a outra questão é o coeficiente eleitoral, né? Preciso somar os votos de toda aquela coligação e dividir entre os seus candidatos, seguindo ali a ordem do primeiro, segundo, para ir dar uma espécie de volta dentro do partido, para ver quem fica ou não. Por isso que muitas vezes alguém que teve menos voto é eleito, assume uma das cadeiras na Assembleia, por exemplo, do que alguém que teve mais, justamente por essas alianças que são feitas nesse período agora, né, Cleiton? Exatamente. Bom, nas últimas semanas, o jornal A Crítica, inclusive, tem mostrado muito isso, dos acordos, né, das conversas, das reuniões. Agora é a última semana, né? A partir de hoje aí tem 4 dias praticamente, mesmo que a gente saiba que muitos partidos já têm sim ali tudo pré-estabelecido, tudo determinado, mas eles gostam de segurar o anúncio até a última hora. Aqui os políticos não dormem, né? Porque se dormir, aí o camarão é levado pela onda. Exatamente. E aí, de repente, você dorme candidato, no outro dia não é mais, dorme ali numa condição de parceiro, de amigo, de aliado, no outro dia acabou tudo, vira inimigo. Enfim, é a semana que eles têm insônia para que essa definição. A gente vai continuar acompanhando e trazer os detalhes das outras convenções que vão ser realizadas até o fim do prazo. Com certeza. Agora, Cleiton, eu queria falar com você sobre a segurança pública. A gente tem falado muito dos índices de homicídio, esse tipo de coisa, mas agora a Secretaria de Segurança vai adquirir fuzis. É o que afirma o secretário de Segurança Pública a uma entrevista exclusiva aí para o jornal A Crítica, que saiu hoje, né, em que ele afirma que a Secretaria vai adquirir fuzis para preparar, né, para armar ainda mais os policiais nesse embate aí, nessa guerra com o tráfico de drogas. E a gente fala guerra porque tem sido exatamente isso, né? A gente tem visto aí nos noticiários, a gente tem trazido essa informação aqui. Na entrevista, inclusive, o secretário chega a dizer que isso não é o Rio de Janeiro e por isso ele descarta a possibilidade de uma intervenção militar aqui no estado. Falou, inclusive, sobre a consultoria, né, adquirida pelo governo do Amazonas com a empresa do ex-prefeito de Nova York, Rudolph, que foi contratada pela bagatela de 5 milhões de reais pelo governo do Amazonas. Ele tira essa responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, porque ele diz que quem está negociando tudo isso é a própria Casa Civil do governador Amazonino Mendes. Então, não se tem nada concreto até agora dessa consultoria, mas ele diz que os trabalhos estão sendo feitos. Então, essa entrevista aí trata, ele inclusive, assim como fez na semana passada no programa Alô Amazonas, ele tranquilizou a população, dizendo que o Estado está tomando algumas medidas para controlar, né, a segurança pública, e ele diz, inclusive, que está sob controle. Apesar da gente ter mostrado aqui, por exemplo, grandes números de homicídios, o mês de junho bateu recorde referente ao ano passado, que já tinha batido um recorde negativo, né, porque a gente, quando fala em recorde, fala em coisas positivas normalmente, mas, lamentavelmente, são recordes negativos para o estado do Amazonas. Foram 103 mortes no mês de junho, referente a 101 do ano passado, que já tinha sido muito alto, referente a 80 e poucas mortes no ano de 2016.
Então foi um aumento aí de 2% de 2017 para 2018, o que ele entende como pouco, né? Mas nesse mês de julho aqui estamos aguardando ainda o fechamento dos índices com o fim do mês, porque existe uma comissão, Adriane, ali na Secretaria de Segurança Pública, que avalia o que vai ser encarado como um homicídio, o que vai ser encarado como lesão corporal seguida de morte, ou o que é uma intervenção policial, como foi o caso das 5 mortes ali no São Jorge na sexta-feira. Então, eles é quem dizem o que vai ser feito. É bom, inclusive, quando a gente levanta dados, né, não só se ater aos homicídios, mas também o andamento dos outros números, para saber como é que é o reflexo da segurança pública. Então, vamos ver aí a adesão, né, a compra de fuzis, para não ficar igual aquela situação do governo passado, né, que conseguiu com o Exército um empréstimo de fuzis que não é do Estado, é emprestado. Enquanto isso, o crime organizado tem um superarmamento, né? Está bem equipado. É preciso que tenha uma força proporcional, pelo menos de fogo. Agora, além dessa medida aí, né, Cleiton, a gente chegou a noticiar ainda há pouco a transferência de 8 presos aqui de Manaus para o presídio de Mossoró, presídio de segurança máxima lá no Rio Grande do Norte. Essa é uma medida que deve ajudar a diminuir essa onda de violência, porque essas pessoas são consideradas líderes de facções. Exato. E, inclusive, alguns já estiveram em presídios federais e retornaram para cá. E o que acontece é uma forma de deixar essa bandidagem toda órfã, sem direcionamento. Porque aqui eles conseguem dizer, mata fulano, mata cicrano, faz isso, faz aquilo. Quando eles estão no presídio de segurança máxima, a expectativa é que eles não tenham essa facilidade toda de dar ordens e, com isso, as pessoas que trabalham, os soldados do crime, aqui eles estejam aguardando uma nova ordem, enquanto isso acalmar um pouco esses ânimos aqui na cidade, porque a situação está realmente muito grave e preocupante. A gente espera que essa transferência, que é a segunda nesse mês, né, surta algum tipo de efeito em relação a essa quantidade de homicídios acontecendo na cidade. É importante, inclusive, a gente dizer para as pessoas que isso também é uma medida de segurança pública, porque a gente sabe que aqui, né, com essa superlotação dos presídios, acaba que as lideranças também têm muito contato, se conversam muito, trocam muitas informações e essas informações acabam virando ordens para fora do presídio. No presídio federal, não. Até porque lá a lei de execuções penais é seguida à risca. A lei fala em 2 horas de banho de sol por dia. E é exatamente aquilo ali que eles passam. E alguns tomam banho de sol numa hora, outros em outro horário, para não ter acordos, para não terem conversas ali entre os presos do mesmo estado. Tanto é que foram todos os presos para o presídio de Mossoró. Aqui no estado é diferente. A gente sabe, por exemplo, que o banho de sol dura mais de 8 horas, a gente sabe que eles conversam, que, enfim, é quase umas férias, né, no presídio aqui. Tem telefone, tem internet, faz o que quer, né, aqui. Exatamente. E o presídio de Mossoró é um dos 5 do país que são presídios de segurança máxima, né, que são presídios federais. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você. Obrigado, bom dia. Até amanhã, boa semana. Até lá. Tchau, tchau. E agora a gente fala de oportunidade de emprego, coisa boa, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas, o SENAC, está com inscrições abertas para 5 processos seletivos para contratar professores e auxiliares de serviços gerais. As vagas são para a capital e também para o interior. O Fred Rocha continua ao vivo com a gente e traz os detalhes. Oi, Fred. Os interessados devem estar curiosos para saber quais os municípios onde essas vagas estarão disponíveis. Conta pra gente. Adriane, aqui para Manaus tem vaga para professor de idiomas e também de gastronomia. Lá em Parintins tem vaga para professor de nutrição, além de uma outra vaga para alguém que queira trabalhar nos serviços gerais. Para professor de gestão e comércio, tem vaga em Tefé e também em Itacoatiara. As pessoas que conseguirem essas vagas vão ter direito a vale transporte, plano de saúde e convênio odontológico. Para obter mais informações, basta acessar o endereço eletrônico am.senac.br. Existem alguns pré-requisitos. Eu vou passar para as vagas disponíveis aqui em Manaus.
professor de idiomas, é necessário ter ensino superior completo em língua inglesa. Além disso, ter algum tipo de experiência na área e saber ministrar aulas em todos os níveis. Já para o professor de gastronomia, é necessário ter pelo menos ensino técnico completo, também algum tipo de experiência, além de conhecer sobre a cozinha brasileira, ou melhor, os temperos brasileiros. O Senac não divulgou as remunerações para cada uma das vagas. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E na zona norte de Manaus, os moradores da comunidade Paraíso Verde se sentem esquecidos pela prefeitura. Com as ruas cheias de buracos, os carros têm dificuldade para trafegar. E quem vive por lá ainda precisa lidar com a falta de iluminação pública. Na comunidade Paraíso Verde, a Rua 8 mais parece um ramal. O asfalto quase não existe e os inúmeros buracos fazem com que os motoristas passem com dificuldade. Aqui é difícil aqui, não tem ônibus não. Quando o ônibus tinha aqui, eles tinham medo de vir. O ônibus pregava lá embaixo, que a dificuldade para ele passar lá também é grande, né? Através do buraco, que já foi várias vezes, já foi anunciado na televisão, né? Esse buraco, eles fazem um trabalho mal feito, né? Não dura muito tempo, né? Então, você pode ver que aqui a população que mora aqui, né, os moradores estão com essas dificuldades, né? A falta de infraestrutura não é um problema recente. Os moradores dizem que já são ao menos 2 anos convivendo com a situação. Antes a rua era perfeita. Aí depois que eles começaram a passar os caminhões grandes, destruíram tudo aqui. E ficou dessa forma, asfaltaram só até aqui, parou o asfalto. Ali começa o asfalto. E só nesse pedaço aqui também ficou, mas ali para frente também, ali para baixo também é terrível. Até hoje ninguém veio arrumar nada. Na Rua Pastor Júlio Dantas, próximo à Rua 8, o cenário não muda muito. A via esburacada é o reflexo do abandono sentido pelos moradores. Outro problema aqui na Rua 8 do Paraíso Verde é a situação da iluminação. Tem esses postes aqui, mas nenhuma lâmpada funciona e à noite os moradores ficam na escuridão. Tem um problema ainda da fiação, que pega fogo aqui, seu Osmar. Quantas vezes vocês já passaram por uma situação desse tipo? Sufoco total, porque a minha filha deixa ver o carro bem aí, lá de dentro. Ela tem medo que um troço desse caia lá e pegue fogo tudo. Já pegou fogo várias vezes? Já. Graças a Deus, à noite não é mais escuro, com o fogo desse poste que nos protege aqui. É a única luz que nós temos aqui, nesse pedaço. É a luz do poste pegando fogo, os fios. Dá medo, né? Então dá medo. A gente fica com o nervo na flor da pele. Vocês já chegaram a pedir iluminação aqui, né, seu Ramiro? Mas ninguém veio. Já pedimos, eles não vêm. Isso aqui só vive pegando fogo, sem falar televisão, geladeira, aquele aparelhozinho que a gente bota em cima da TV, não, tudo queima. A gente tem que correr para comprar para ter uma televisão. Prejuízo grande e desnecessário se houvesse aí a preocupação, de fato, da empresa em dar esse tipo de assistência. Também ressalto que o problema de iluminação pública não é um problema apenas como esse relatado, é um problema também de segurança. Se torna um problema de segurança porque facilita a ação de bandidos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou por nota que está fazendo um levantamento das necessidades do bairro para adentrar com as obras de infraestrutura ainda na primeira quinzena de agosto. A demanda em questão já foi encaminhada e será contemplada pela programação. E o Ministério Público Federal abriu processo seletivo para estágio de estudantes dos cursos de Direito e Jornalismo. Quem está ao vivo com a gente e vai trazer as informações sobre essa seleção é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quantas vagas são e até quando vão essas inscrições? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, o Ministério Público Federal não informou o número de vagas, né? Mas disse que essas vagas, que essa seleção seria para a formação de cadastro reserva. Ou seja, esses alunos, tanto de direito quanto de jornalismo, que vão concorrer a essas vagas, eles vão ter que esperar a chamada. No entanto, já vale como uma experiência, até porque esses candidatos não vão apenas apresentar o currículo, eles também vão ter que passar por uma prova para saber quem são os melhores selecionados, os melhores colocados e que vão ficar, digamos assim, nas primeiras colocações
para esse cadastro reserva. A gente tem inscrições, Adriane, até o dia 14 de agosto e aí o procedimento é simples, mas é muito importante que o candidato se atente para o seguinte, são duas modalidades de inscrições, né? Duas maneiras que você precisa, dois procedimentos que você precisa fazer para que você possa estar concorrendo nessas inscrições. O primeiro deles é entrar no site do Ministério Público Federal, na seccional Amazonas, e fazer uma espécie de pré-inscrição. Depois dessa pré-inscrição, você deve ir até a sede do anexo do Ministério Público Federal, que fica na Avenida Efigênio Salles, número 1570, para levar a documentação. Levando em consideração o seguinte, tanto a pré-inscrição quanto a entrega da documentação vão até o dia 14 de agosto. Portanto, é melhor você fazer a pré-inscrição antes no site, para evitar qualquer tipo de congestionamento, e depois programar um outro dia para fazer a entrega dos documentos. Se você deixar tudo para a última hora, você vai ter dois procedimentos para fazer no dia 14 de agosto e essa entrega de documentos ela vai apenas até às 3 da tarde, começa às 8 da manhã e vai até às 3 da tarde. Ou seja, é muito fácil você se atrapalhar com o horário dentro aí dessa margem de erro. A gente tem também aqui uma listinha da documentação que é necessária entregar durante essa inscrição na sede do anexo do Ministério Público Federal do Amazonas. Você tem que entregar cópia. E sempre é bom levar o original também do CPF, de um documento oficial com foto, que pode ser o RG, e da declaração de estudante, no caso do certificado de escolaridade que comprova que você está cursando realmente o nível superior ou que você concluiu o ensino médio. Além disso, para aquelas pessoas que querem participar do sistema de cotas ou então do sistema de pessoas com deficiência, né? No caso das cotas que são para pessoas com deficiência, é preciso apresentar o laudo médico atualizado. Essa documentação toda está disponível, está bem descrita no site e, portanto, está muito fácil para esses candidatos fazerem essa inscrição. A gente lembra que elas vão apenas até o dia 14 de agosto, às 3 da tarde, é de 8 até às 3 da tarde, porque no dia 19 de agosto já acontece a prova, uma prova pela qual esses candidatos vão ter que passar para que eles possam realmente ser selecionados, para que tenha ali a classificação deles e para que o cadastro de reserva possa chamar aqueles que foram melhor colocados. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E no Minuto Tecnologia de hoje, vamos com uma dica especial para você que procura comodidade para o seu dia a dia e também para a sua empresa. Acessando infostore.com.br, você tem uma loja online completa, com o melhor mix em tecnologia e, claro, com a segurança e tranquilidade de comprar tudo pela internet. Um canal de compras exclusivo, seguro, com a rapidez e praticidade que o seu negócio precisa através de uma simples ligação para 3212-9981. Você conta com uma equipe de consultores treinada e condições super facilitadas de pagamento, com parcelas em até 6 vezes no boleto e 10 vezes no cartão. E você encontra uma lista completa de produtos como TV, notebook, impressora, ar-condicionado, tablet, smartphone, game, acessório e muito mais. Ligue hoje para 3212-9981 ou entre em contato pelo e-mail televendas@infostore.com.br. E a Universidade Federal do Amazonas lançou 2 editais, um para o processo seletivo contínuo, conhecido como PSC, e outro para o PSE, o processo seletivo extra-macro, que é específico para estudantes do ensino superior e profissionais formados. As inscrições já começam a partir de agosto. Serão mais de 2.600 vagas para o processo seletivo contínuo, onde os alunos fazem uma prova em cada série do ensino médio. O reitor anunciou também o processo extra-macro, um vestibular especial com 773 vagas para estudantes que fazem graduação na UFAM ou em outras universidades e para profissionais já formados. O reaproveitamento de vagas através de desistência, de jubilamento dos alunos, principalmente nas áreas de direito e medicina, é muito importante que volte esse processo seletivo. Conversamos com os coordenadores de cursos, que voltassem para a sua realidade, verificassem qual é a capacidade instalada que você tem de sala de aula para colocar 1 aluno a mais, 2 alunos a mais, 3 alunos a mais. Levando em consideração todos esses critérios, nós chegamos a esses números diferenciados, tanto para os cursos da capital quanto para os cursos do interior.
As inscrições para os 2 vestibulares vão do dia 16 de agosto até 3 de setembro. O prazo final para pagamento é dia 4 de setembro. As provas do Extramacro serão no dia 14 de outubro no interior e na capital. O PSC está marcado para o dia 2 de dezembro só em Manaus. As inscrições podem ser feitas pelo site www.conveste.ufam.edu.br e a taxa de inscrição para o PSC de R$ 55,00 e do Extramacro R$ 70,00. E a Secretaria de Estado de Educação lançou uma plataforma de conteúdos para alunos que este ano vão prestar vestibular. São videoaulas gratuitas e que podem ser acessadas de um computador, smartphone ou tablet. A aula inaugural reuniu 200 alunos da rede pública de ensino. Os vídeos arrancaram risos da plateia, que na maior parte do tempo ficou assim, atenta aos ensinamentos. Isso aí é Zona Sul de São Paulo, é uma região... O projeto Conquistar é uma plataforma digital com conteúdos direcionados a alunos que se preparam para as provas de vestibulares. Uma oportunidade para quem não tem condições de pagar um curso preparatório particular. Serão 690 videoaulas até o final do ano, 6.900 questões postas à disposição, 690 apostilas e algo em torno de 1.500 dicas para você aproveitar. A plataforma do projeto pode ser acessada pelo computador, tablet ou smartphone através do site conquistar.am.gov.br. As configurações da página foram simplificadas para facilitar a navegação dos alunos. A plataforma ela tem um acesso livre, né? Ela não faz restrição, então todos estão convidados a se cadastrarem e a participar desse cronograma de estudo contendo todos esses recursos, né? O foco são os alunos do ensino médio, né? Mas ela está aberta a toda a comunidade. Todos os professores que preparam as aulas são profissionais do ramo de cursos preparatórios da cidade. Ao final dos estudos, cada aluno terá uma nota de avaliação, que lhe permitirá ter uma base do seu desempenho. Cada aula tem 10 questões, uma espécie de mini simulado, que o aluno faz. Imediatamente o sistema já diz qual é o desempenho dele. E o melhor, ao longo do percurso, até véspera do vestibular, o nosso sistema vai dizendo para ele o desempenho médio, de tal modo que ele não pode se iludir. Ele não pode chegar perto do vestibular com desempenho, sei lá, de 30%, 40% e achar que está bem preparado. Para esta estudante, oportunidade única. Por sinal, eu achei espetacular essa nova oportunidade que a SEDUC está dando para a gente, porque infelizmente eu não tenho condições de participar de um curso pré-vestibular. E eu achei assim fantástico, vou agarrar com todas as minhas forças e vou estudar bastante para passar aí na Federal. Larissa disse que foi pega de surpresa com essa notícia, mas também não vai deixar uma aula passar batido. Agora eu vou estudar ainda mais, focar em todos os estudos e agarrar essa oportunidade com todas as forças. Isso mesmo. E agora a gente fala sobre o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Você que é acadêmico, tem esse financiamento e não vai conseguir concluir a graduação no prazo? Fique atento. É possível continuar com o benefício, mas é preciso antes fazer uma solicitação ao FIES. Quem vai explicar esse procedimento para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea. O estudante que não for concluir o curso no prazo normal precisa pedir ampliação pela internet? Como é que funciona essa solicitação? Conta pra gente esse passo a passo. Bem, Adriane, começa assim o procedimento pela internet, né? O primeiro passo que esse candidato precisa fazer é entrar no sistema do FIES, no cisfiesportal.mec.gov.br. Essa entrada no sistema, ela deve acontecer a partir do primeiro dia útil do semestre que ele está concluindo. Vamos dizer assim, que você fosse concluir o seu curso agora, né, até dezembro de 2018, ele tem que levar em consideração o primeiro dia útil desse semestre para já entrar no sistema, já entrar no portal e para pedir aí essa prorrogação de prazo que pode ser feita por até 2 semestres.
Isso acaba complicando um pouquinho para aquelas pessoas que estão fazendo o TCC, que estão fazendo aquele projeto final, porque é muito complicado você saber se você vai terminar dentro do prazo ou não. Então, a dica que eu dou para esses alunos é que eles façam esse pedido já agora. Para quem já tem FIES, faz o pedido já agora, já no comecinho do semestre. Pode ser feito até o finzinho do semestre, até novembro mais ou menos, mas mesmo assim o ideal é você se apressar e fazer agora, mesmo sem você ter certeza de que você vai terminar o seu trabalho no prazo ou não. Tem alguns outros tipos de alunos que eles já sabem que não vão ter como terminar a faculdade porque ficaram devendo algum tipo de cadeira, algum tipo de matéria, né? E aí essas pessoas que ficaram nesse débito, elas já sabem que no próximo semestre vão ter que pagar essas cadeiras. Então, nesse caso, vale mais ainda essa dica para essas pessoas entrarem agora. Primeiro passo, como eu falei, é entrar no portal do FIES e aí você vai ter uma guia específica, um formulário específico para pedir essa prorrogação de prazo, já que eles lá têm no sistema que seu curso terminaria, digamos assim, agora ou no fim do ano que vem, mas aí você já pode pedir esse adiamento, né, desse prazo por até 2 semestres. Na verdade, você tem que pedir 1 semestre e se você adiar mais um, aí você pede o segundo semestre, né? Depois, você vai ter que esperar que o sistema e que a faculdade que você está cursando valide essa informação. Porque o governo federal, nesse caso, está tentando evitar fraudes, para evitar que a pessoa informe que, de repente, ela não vai terminar, continue recebendo financiamento, quando, na verdade, ela vai terminar, né? E aí, para evitar fraudes, a própria faculdade vai validar essa informação, vai dizer se aquela informação ali é correta e ela tem um prazo de 5 dias úteis para fazer isso. O terceiro e último passo, já que a gente está dando aqui um passo a passo, né, é justamente entrar naquele sistema de aditamento. Aí você vai ter que ficar muito atento às datas desse aditamento. É uma data que existe dentro do calendário do FIES, é uma data muito parecida com aquela quando você quer fazer a mudança de curso, quando você quer fazer a mudança de faculdade. É uma data que é divulgada amplamente e, portanto, o candidato não tem ali como perder muito esse prazo, não. A partir daí, você fica esperando para entrar dentro do sistema do aditamento e quando você entra dentro do sistema do aditamento, aí você segue as mesmas regras desse sistema. Então, já vale para agora, já logo em agosto, é melhor você ir procurando, se você acha ou tem certeza de que você vai precisar dessa prorrogação dentro do FIES, você já procura o site, já faz essa inscrição, porque quanto antes, menos congestionamento você evita, mais facilidade você tem, sem contar que você vai ter a certeza de que o seu financiamento vai ficar garantido até você realmente conseguir concluir a formação, o ensino superior. Adriane. Tá certo, Thea, muito obrigada pelas informações. Muito importante que você que tem esse financiamento através do FIES esteja atento para esses prazos e não corra o risco de perder o benefício que é tão importante, principalmente para quem não tem como custear uma faculdade particular, né? Então, o financiamento tem juros muito reduzidos em relação aos financiamentos bancários e você pode pagar depois que terminar o seu período aí de faculdade, quando você já estiver no mercado de trabalho. Então, para não correr o risco de perder esse benefício, se teve algum tipo de problema que vai fazer com que você adie o término da faculdade, procure logo pela internet e inicie esse passo a passo aí detalhado pela Thea. E daqui a pouco tem o quadro A Vaga é Sua e vamos falar sobre a profissão de tatuador. O mercado é bom para quem investe no setor. Tem ainda as notícias do esporte e muito mais. Não saia daí que eu volto já já.